Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de ER. E nessa aula de hoje, a nossa aula número 3, da Agenda 3, nós vamos verificar um pouquinho mais, continuando com as ligações típicas, nós vamos trabalhar hoje as ligações típicas paralelo e intermediário em circuitos com uma fase e um neutro. Muito bem. Lembrando que essa é uma continuação da aula anterior, onde, na aula anterior, nós trabalhamos as ligações simples, ou os interruptores simples, esses que estão aí na tela para os senhores. Então, na ligação simples, ou com interruptor simples em fase neutro, nós utilizamos aquele interruptor que comanda um ponto de luz apenas de um local. É aquele que, olhando na traseira dele, tem apenas 2 bornes de ligação. Bom, isso nós já vimos na aula anterior. Hoje, dando continuidade a isso, a nossa aula, nós vamos, como eu já disse, a gente vai trabalhar aqui os interruptores paralelos e os intermediários e como são suas ligações, né? Para isso eu vou usar aqui vários prints ou imagens lá do livro do GEAD, onde a gente vai poder, mesmo que remotamente, mostrar a vocês como se faz isso na prática, né? E depois como se faz a aplicação nas plantas, nos projetos elétricos e mesmo na prática. Dando ênfase, mais uma vez, às conexões práticas, onde se põem os fios, os diagramas multifilares e unifilares. E hoje, mais uma vez, nós ainda estamos trabalhando com circuitos de iluminação, ok? Após essa explicação sobre os interruptores paralelos, a aplicação dos paralelos e dos intermediários, nós vamos passar para vocês um vídeo lá do GEAD também, do Grupo de Estudos de Educação à Distância lá do Santo Paulo Souza, onde nesse vídeo eu tento, através de um vídeo, começar a introduzir, na verdade, como é que a gente faz numa planta real, numa planta grande isso. Ok? Mas, vamos lá então. Bom, tudo começa com os interruptores. Então, hoje nós vamos ver agora, nesse momento, o chamado interruptor paralelo, tá bom? O chamado interruptor paralelo. Muito bem. Para a gente trabalhar os interruptores paralelos, primeiro a gente precisa reconhecer como é um interruptor paralelo e qual a sua aplicação. Muito bem. Os interruptores paralelos servem, como eu digo aqui, para uma ligação por 2 pontos. 2 interruptores, 2 pontos. Então, quando eu preciso ligar ou desligar um ponto de luz por 2 pontos diferentes, sei lá, eu tenho lá uma sala e nessa sala eu tenho um interruptor que, quando eu entro na sala pela porta de entrada, eu ligo essa lâmpada, atravesso a sala e vou para um corredor, para um quarto. Lá na entrada do corredor do quarto eu tenho outro interruptor.
Então, eu tenho dois interruptores que comandam o mesmo ponto de luz, ou a mesma lâmpada. Isso é uma ligação paralela, ou seja, uma ligação por dois pontos distintos numa casa, numa edificação. Bom, para fazer isso, obviamente, eu preciso de dois interruptores. São chamados dois interruptores paralelos. E vou fazer isso mais uma vez, torno a repetir, em circuitos fase e neutro. Existem ligações onde a gente faz, e outros interruptores, onde a gente faz a ligação fase e fase, com duas fases. Mas isso será motivo de algumas próximas aulas nossas, tá? Então, aguardem. Bom, primeira coisa é eu reconhecer o que é um interruptor paralelo. Como eu disse na aula anterior e no início dessa aula de hoje, o interruptor simples tem dois bornes na traseira. É assim que a gente reconhece o interruptor simples. Porém, o paralelo, se eu olhar na traseira dele, o frontal é exatamente igual. Porém, a traseira desse interruptor é diferente. É diferente como, professor? Bom, basta a gente verificar aqui que a gente tem na traseira, se eu virar o interruptor, na traseira do interruptor paralelo, quando ele tem três bornes, 1, 2, 3, 3 bornes, 1, 2, 3 bornes, 3 parafusos para fixar o fio, esse interruptor é um paralelo. Então, para fazer esse comando paralelo, ou seja, ligar por dois pontos distintos, diferentes, o mesmo ponto de luz, eu preciso utilizar dois interruptores que tenham 3 bornes na traseira, ou seja, dois interruptores paralelos. Muito bem. Só lembrando aos senhores que, já como nós dissemos na aula passada, os bornes centrais de um interruptor são sempre aqueles que vão receber os condutores energizados, né? Ou o condutor fase, ou o condutor retorno. Ok? Mas isso nós veremos agora. É só uma questão, como nós já dissemos em outras aulas anteriores, é uma questão de segurança, né? Mas vamos lá, então. Vamos ver como fazer essa ligação. Bom, para fazer essa ligação, eu vou ter que usar uma técnica aqui. Qual é a técnica? Então, vejam bem, aqui no diagrama unifilar, nesse diagrama unifilar, multifilar. No multifilar, nós temos aqui, como em aulas anteriores nós já falamos, o condutor verde, que é o terra, o condutor azul claro, que é o neutro, o condutor vermelho, que é o fase. Lembrando que ele pode ser preto também. Muito bem. Aqui tem um esquemático bastante usado para os diagramas multifilares, embora eu não use esse diagrama. Depois eu vou mostrar que eu faço uma diagramação diferente, mas só para usar a mesma metodologia que o livro do GEAD lá utiliza, ok? Bom, vamos lá então. Então, como que eu faço? Aqui eu tenho os dois interruptores, o interruptor 1 e o interruptor 2, paralelos. Um em cada local. Naquele meu exemplo, um em cada parede. Um na entrada da sala, outra na entrada do corredor que vai para os quartos.
Então, eu posso acender e apagar esse ponto de luz por qualquer um desses dois pontos. Qualquer um desses dois interruptores, ou qualquer um desses dois lugares. Bom, como é que eu ligo? Que é o diagrama multifilar. Então, primeiramente, vamos tentar seguir a mesma ordem, que a gente, vamos dizer, metodologia didática que a gente vem usando nas aulas anteriores. Eu pego o condutor fase, encaminho esse condutor fase até um dos interruptores paralelos. Lembrando aqui, ó, aos 3 bornes aqui. Eu estou jogando o condutor fase no meinho de um dos interruptores paralelos. Eu estou jogando o condutor fase no meinho de um dos dois paralelos. Aqui, ó. Muito bem. Primeiro passo feito. Se eu quiser já começar a fazer um diagrama unifilar, eu posso já ir fazendo a diagramação na planta, como eu vou sugerir aqui. Como? Então, aqui eu tenho o ponto de luz e aqui os dois interruptores. Nesse meu esquema unifilar aqui, eu tenho o ponto de luz e os dois interruptores paralelos, um em cada lugar dessa dependência, desse cômodo. Sei lá, aqui seria talvez a entrada lá para a sala e aqui lá a saída lá para o quarto. E aqui o ponto de luz. E aqui o eletroduto que encaminha a energia e aqui os outros 2 eletrodutos. Então vamos lá de novo. Eu peguei aqui e joguei o fase no meinho de um primeiro interruptor. Professor, eu tenho 2. Qual dos 2 eu uso? Qualquer um. Aquele que estiver mais fácil para você. Não tem essa ordem, joga no um, joga no outro, joga no mais distante, joga no mais curto, joga em qualquer um deles, no primeiro deles. Então, vamos lá. Vou jogar esse condutor fase na planta através de um diagrama unifilar. Então, está aqui em vermelho. Ó. Eu venho com o condutor fase aqui. Da onde vem isso? Lá do QDL, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui. Então, vem aqui o condutor fase, está entrando dentro do eletroduto. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Passou aqui. Passou pela caixinha onde tem o ponto de luz. Entrou, eu escolhi esse aqui da esquerda. Entrou aqui nesse outro eletroduto. Veio por aqui, ó, ele aqui. E chegou nesse interruptor aqui, ó. Que é esse interruptor aqui. Ok, passei o condutor fase. Bom, agora, usando aquela mesma metodologia que nós já trabalhamos antes, eu joguei o fase, agora eu vou jogar o neutro. Vou passar o neutro, vou fiar o neutro. Então, eu venho aqui, pego o condutor neutro e vou jogá-lo até a lâmpada. Esse aqui é o condutor neutro. Beleza. Vamos lá para o diagrama unifilar, passar o condutor neutro. Então, o neutro vem lá do QDL, vem lá do circuito, né? Um circuito fase neutro de iluminação. Vem lá o neutro, entra nesse eletroduto, olha ele aqui, ó.
Passando, passou o neutro. O neutro tem que ser encaminhado até a lâmpada. Então, o neutro vem encaminhando, encaminhando, encaminhando por dentro do eletroduto e chegou na lâmpada. Olha ele aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ó, o fio aqui, ó, para eu ligar a lâmpada. Deixa aí na caixinha. Então, já passei o fio neutro. Em seguida, na mesma metodologia que nós estamos usando, eu vou passar os condutores retorno. Passou fase, passou o neutro, o que sobra é retorno. E agora fica um pouquinho mais complicado isso, né? Então vamos lá. Devagar e sempre, um condutor por vez. Aqui, entre o interruptor 1 e o interruptor 2, eu tenho um retorno, dois retornos. Dois retornos. Ladinho de um interruptor paralelo com ladinho de outro. Ladinho de um com ladinho do outro. Eu costumo dizer assim nas aulas presenciais. Ladinho com ladinho, ladinho com ladinho. Então, aqui eu tenho os dois retornos. Eu tenho dois condutores retorno. Dois condutores retorno laterais, lado com lado, lado com lado. Vamos lá, vamos na planta passar. Esses retornos estão entre os dois interruptores. Um interruptor está aqui. Esse aqui é o interruptor 1. Esse aqui é o interruptor 2. Professor, como é que o senhor sabe que esse aqui é o interruptor 1? Como é que você... Eu vou colocar aqui I1, tá? Como é que você sabe que esse aqui é o interruptor paralelo 1? E esse aqui é o interruptor paralelo 2, no seu esquema? Como é que você sabe isso? Muito simples. O 1 é aquele que vai receber o fase. Quem recebeu o fase? Foi esse aqui. Então, esse é o 1. Então, entre o interruptor 1 e o interruptor 2, eu vou ter que passar dois fios retornos. Lembrando que o retorno é aquele que encaminha a fase para o ponto de luz. Então, são dois retornos entre os dois interruptores. Vamos lá, entre os dois interruptores paralelos. Então, um está aqui, o 2 está aqui. Então, eu venho, enfio os dois retornos, estão aqui, ó. Dois retornos que passaram. Os dois retornos estão aqui. Passaram para cá. Entraram aqui dentro. Eles vão passar aqui direto, tá? Pela caixinha. E veio aqui, entra nesse outro eletroduto e chegou aos dois aqui, ó. Aos dois aqui. E chegou no interruptor 2. Ok, então passei esses dois interruptores aqui, ó. Legal. Esses dois interruptores, não, esses dois retornos. Legal. Lembrando, se você passou fase e passou um neutro, o que sobra é retorno. Muito bem. Está faltando um retorno ainda, que é o retorno do interruptor 2 até a lâmpada. Tem mais um retorno aqui, ó. Um terceiro retorno, que vai entre o interruptor 2 e a lâmpada. Onde é que está o interruptor 2?
Lembrando que o interruptor 2 é aquele que não recebeu fase. Então, é esse aqui. Então, eu estou aqui, ó, desse interruptor 2 até a lâmpada. O interruptor 2 está aqui. Eu enfio mais um fio retorno, que é esse terceiro aqui, até a lâmpada. Esse fio retorno vai entrar na caixinha e vai ficar disponível aqui, as duas pontas, disponível para você ligar a lâmpada. Ok, então passei mais esse retorno aqui. Suave, suave, professor. Fechou. Fechou o multifilar, fechou o unifilar. Liga. Aqui no multifilar tem onde cada fio é ligado ao seu borne no interruptor. No diagrama unifilar, isso não aparece. Só aparece as fiações, é o chamado depara, de onde vem, para onde vai e qual fio. Isso é o diagrama unifilar. Muita gente do comando que trabalha com comando, chama isso de técnica de para, de um lugar para outro. Ok? Então, isso aqui tá fechado, tanto o multifilar, que é onde se liga os fios nos interruptores e na lâmpada, e aqui é como se diagrama numa planta, e como se entende na planta. Legal. Só vai faltar o que agora? Só faltaria aqui feito tudo e energizado, só faltaria aqui a gente chegar, colocar e alimentar isso. Vou tentar, tá? Então, sei lá, um ponto de luz aqui, uma lâmpada aqui, certo? Aqui tem o bocal dela. Então, um ponto vai ser ligado de ladinho nesse bocal, que é o neutro. O outro vai ser ligado no meinho do bocal, como nós já vimos na aula anterior, e essa lâmpada comandando qualquer interruptor desse, teclando qualquer um desses interruptores, ou ela vai acender, ou então ela acende por um lado, apaga pelo outro, ou acende desse lado e apaga desse, ou acende e apaga em qualquer um deles. Esta é a ligação paralela. Muito bem. Continuando um pouquinho, seria interessante a gente mostrar para vocês como funciona internamente esses interruptores, tá? Para isso, vamos ver aqui o funcional. Então, aqui, nesse diagrama funcional aqui da ligação paralela, eu tenho aqui os dois interruptores de novo, a lâmpada, os fios ligados, mas não tem mais um unifilar, né? Bom, como eu poderia explicar esse funcionamento? Bom, primeiro, o interruptor paralelo, na verdade, ele não é embora chama interruptor, no conceito, interruptor é um cara que abre e fecha. Qualquer interruptor é um seccionador. Porém, o interruptor paralelo não é um seccionador. Ele é, como a gente chama, um comutador. Não vou conseguir escrever aqui, mas vamos lá tentar. Ele é um comutador de posições. O que é um comutador?
comutador, como a própria palavra diz, é um cara que troca as posições. Então, o que quer dizer isso? Se eu olhar, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Se eu olhar na traseira de um interruptor paralelo, ele poderia ter duas posições. Vou chamar de posição 1 e posição 2. Na posição 1, isso independe, tá, gente? Mas na posição 1, vamos dizer, a partir do central, o central é chamado polo comum. Polo comum. Então, o que acontece? Internamente, não aparece aqui. Não vai aparecer no interruptor. É interno isso. Ele vai ter, ou ele liga o comum, um contato que vai ligar do comum para cima, seria a posição 1, ou do comum para baixo, que seria a posição 2. Então, ou ele liga para um lado, ou ele fecha a ligação para um lado, ou ele fecha a ligação para o outro. Esse é o funcional interno de um interruptor paralelo. Bom, e como é que ele consegue ligar e desligar de qualquer um desses dois pontos, professor? Bom, vamos simular aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos imaginar que esse interruptor aqui está fechado para cima, aqui, ó. E esse aqui para baixo. Então, vamos acompanhar a corrente. Se a corrente vem sempre pelo fase, então a corrente vem por aqui. Se eu acompanhar o caminho da corrente, ela vem por aqui, entra no meio, aqui está fechado para cima, sobe, vem por esse daqui de cima, chega aqui, o interruptor está do meio para baixo, então chega aqui, ele não passa, então essa lâmpada está apagada. Bom, obviamente, se eu trocar isso de posição, ó, estava um para cima, outro para baixo, tá bom? Vamos voltar aqui e vamos imaginar o que está acontecendo agora. Vamos imaginar agora que eu toque esse interruptor, ele estava para baixo, a lâmpada estava apagada, ele estava fazendo esse caminho pelo meio para cá e morri aqui, porque o interruptor estava para baixo. Vamos dizer que eu queira acender pelo segundo interruptor. Quando eu bato ele, ele vai fechar aqui para cima. Então a corrente vem por aqui, entra pelo meio, sobe, vem por aqui, desce, que está fechado agora para cima, continua, chega na lâmpada, a lâmpada está conectada ao neutro, pronto, está aceso. Ah, mas professor, eu quero agora apagar por esse mesmo interruptor, segundo interruptor. Ué, só tocar ele, vai vir para baixo, vai voltar para aquela primeira situação que eu acabei de falar. Ah, mas ela está acesa agora, ela está acesa. Beleza, ela está acesa, está acesa. Se ela está acesa, vamos apagar pelo primeiro ponto agora. Lembrando, os dois estão para cima. Então, este está para cima, estava para cima, esse estava para cima, a lâmpada estava acesa. Se eu tocar agora esse interruptor, ele vem para baixo. Ele vai trocar essa posição. Então, a corrente agora vem por aqui, por aqui, por aqui, vem por aqui. Pronto, apagou a luz.
Então, o que faz, resumindo, o interruptor paralelo nada mais faz do que comutar, trocar de posição os contatos internos, de tal maneira que por qualquer um desses dois interruptores eu acendo e apago o meu ponto de luz ou a minha lâmpada. Ok. Bom, para a gente continuar agora, vamos ver a ligação intermediária. Como é que funciona a ligação intermediária? Ou os interruptores intermediários. Bom, professor, e se eu precisar agora trabalhar ou comandar um ponto de luz por 3 ou mais locais diferentes, também em circuitos fase e neutro? Como que eu faço? 3 ou mais. Bom, para fazer uma ligação através de 3 ou mais pontos, 3 ou mais interruptores, vamos dizer que naquele primeiro exemplo que eu dei na aula de hoje, eu tivesse 2 paralelos, né? E aí eu tenho lá no fundo do meu corredor, exemplo, eu tenho lá um quarto lá dentro, então eu venho, entro pela sala, acendo por um ponto a luz da sala, tem um outro num primeiro quarto do corredor e tem um outro no terceiro, no último quarto lá do fim do corredor. Eu tenho 3 interruptores que comandam o mesmo conjunto de lâmpadas ou o mesmo ponto de lâmpadas da sala. Isso é um comando por 3 pontos. 3 ou mais, tá? Mas residencial, dificilmente eu tenho mais do que 3 pontos. Vamos imaginar os 3 pontos. O que eu preciso fazer? Gente, para 2 pontos, como nós acabamos de ver na aula, a gente usa 2 paralelos. Se eu quero um terceiro ponto, eu vou ter que usar mais um interruptor entre esses 2 paralelos. E esse interruptor entre esses 2 paralelos é chamado intermediário. O próprio nome já diz, né? Entre os 2 paralelos, que é um interruptor diferente do paralelo. E como que eu conheço fisicamente na mão, eu reconheço quando um interruptor é intermediário? Bom, o simples, como nós já vimos, esse é intermediário. Esse aqui, o simples, como nós já vimos, tem 2 bornes. O paralelo, como nós já vimos, tem 3 bornes. O intermediário, como nós estamos vendo, tem 4 bornes. 4 bornes. 1, 2, 3, 4. 4 bornes externos. Os mais antigos, os interruptores mais antigos, intermediários mais antigos, a gente reconhecia fisicamente que eram intermediário, porque tem essa característica, aparece aqui atrás esse espécie de Z aqui, ó. Um símbolo, um Z aqui.
Hoje em dia, isso aqui não é mais com duas tecla dupla, como parece aqui, mas sim uma tecla simples. Então, pela carinha, os três interruptores são iguais, tanto o simples, quanto o paralelo, quanto o intermediário. Tudo igual, não tem diferença. E como é que eu reconheço, então? Tem duas maneiras. Uma maneira é ler, porque vem escrito intermediário. A outra maneira é testando com um multímetro, mas isso não dá para a gente fazer agora, tá bom? Bom, vamos ver como se faz, como se liga o intermediário e os dois paralelos para fazer uma ligação por 3 pontos, por 3 ou mais pontos. Bom, então, para fazer essa ligação, vamos ver aqui. Eu tenho aqui mais uma vez o diagrama multifilar, que é como liga fisicamente os fios, e o diagrama unifilar, voltando, multifilar e unifilar, como se faz, se diagrama numa planta essas fiações. Então vamos lá, vou tentar fazer de uma maneira mais rápida para a gente entender. Lembrando novamente que isso aqui é uma ligação em fase mais neutro. Então vamos lá. Usando a mesma técnica novamente. Então, o interruptor 1 aqui, ó, ele é um paralelo. O interruptor 2 é um paralelo, ó, 3 bornes, 3 bornes. E o interruptor intermediário, que está entre os dois paralelos, por isso chama intermediário, com 4 bornes. Vamos lá, então, ver como isso liga. Então, eu pego, aqui eu tenho um circuito de iluminação, a fase e um neutro do circuito de iluminação. Eu vou pegar a fase e encaminhar essa fase até o meinho de um dos dois interruptores paralelos. Ok? Vamos lá reconhecer numa plantinha aqui. Então, lembrando, simbologia. Esses interruptores que estão desenhando, essas bolinhas pretas totalmente preenchidas aqui, são os interruptores paralelos. Então, aqui é o paralelo 1. Vou chamar de P1, vai. Aqui é o paralelo 2. Vou chamar de P2. E aqui é o intermediário, que eu vou chamar de INT, intermediário. Legal. De novo, aqui é o P1, paralelo 1. Aqui é o P2, paralelo 2. Aqui é o intermediário. Bom, então vamos ligando e ao mesmo tempo fiando. Vamos lá. Acabei de jogar a fase no primeiro paralelo, no meinho do primeiro paralelo. Então, aqui, mais uma vez, como eu disse aos senhores, eu tenho lá. Deixa eu tentar já desenhar direto para os senhores já irem acostumando. Aqui eu tenho o que a gente chama simbologia já, né? Um disjuntor monopolar, que eu vou chamar de DTM. E aos poucos vai já acrescendo as informações, né? Um disjuntor DTM.
Então, na saída, está lá no QDL, né, no quadro de distribuição, no quadro de luz, e aqui vai sair quem? Vai sair o condutor fase desse circuito, ok? Bom, esse condutor fase entra aqui, passa por um monte de caminho, eu joguei ele no interruptor paralelo 1, de novo. Então, venho aqui, ó, ele aqui, ó, fase vermelhinho aqui, ó. Veio, passou por dentro da caixinha, entrou nesse outro eletroduto e veio até o interruptor paralelo 1. Ok. O segundo, usando a mesma estratégia, a mesma metodologia que nós usamos, é passar o condutor neutro. Então, vem aqui, ó, o condutor neutro aqui. Vem por aqui e chega de ladinho na lâmpada, no porta-lâmpadas, ou o condutor neutro, né? Ou ligado diretamente nos bornes de ligação de uma luminária LED, de uma luminária fluorescente, de uma PL, seja do que for, uma compacta, e assim vai. Está aqui o condutor neutro, chegou aqui na lâmpada, beleza. Vamos passar. Professor, da onde vem o condutor neutro? Lá no QDL, o senhor já falou aqui que o fase vem do disjuntor do quadro. E o neutro vem da onde, professor? Também, lá no quadro, eu vou ter uma barra, toda furadinha, assim, ó. Na verdade, no quadro a gente tem duas barras, né? 2 barramentos, ou mais barramentos, mas no mínimo 2. Essa é chamada barra de neutro. Quando a gente for falar do QDL, nós vamos mostrar exatamente onde ela fica e como se monta, né? Então, o neutro, eu pego o neutro e que vem lá da barra e jogo na lâmpada. Então, o neutro vem por aqui, sai da barra de neutro, é parafusado aí, e vem aqui, ó, e entra nesse eletroduto. Isso aqui é o condutor neutro. Olha ele aqui, ó, tem que jogar ele na lâmpada, hein? Olha ele aqui, ó. Ei, olha ele aqui, ó. Passou, entrou na lâmpada. O que eu faço com ele, professor? Bom, chegou na lâmpada, e eu vou ligar a lâmpada depois, eu pego e coloco esse fio, deixo uma ponta para ele aqui, ó, um rabicho que a gente chama, para depois conectar a lâmpada ou a luminária. Legal. Neutro passado. Passei o fase, passei o neutro. Os senhores já viram que a técnica agora é passou fase, passou o neutro, o que sobra de interligação é chamado de retorno. Então vamos lá, vamos, como dizia o Jack, o estripador, vamos por partes. Vamos lá então. Então, jogou fase aqui, entre o interruptor paralelo 1 e o intermediário, eu vou ter que passar 2 retornos. Esses 2 retornos aqui, entre o ladinho de o paralelo 1 e a entrada do paralelo 2, do intermediário, e mais o ladinho 2 do paralelo 1 aqui. Esses 2 da forma como está aqui. Tá bom? Então vamos lá. São 2 retornos. Paralelo 1 está aqui. Intermediário está aqui.
Vamos lá. Passo, enfio dois, olha os dois aqui, dois retornos aqui, ó. Dois retornos aqui. Passa pela caixinha. Entra nesse eletroduto, que aqui está o intermediário. E está aqui, ó. Dois deles está aqui, ó. Dois retornos está aqui, ó. Esses dois retornos. Chegou! Olha os dois aqui, já passei. Desculpa, errei. Não foram esses dois, foram esses dois aqui. Depois, mais dois retornos saindo do intermediário e chegando de ladinho no paralelo 2. O intermediário está aqui, acabei de passar os dois, então eu vou passar mais dois agora. Esses dois aqui, ó. São 4 aqui, ó. Esses dois aqui, entra para cá. Chega aqui, ó. 1, 2. Saiu, veio com 2, voltou com mais 2, foi lá. Bingo! Chegamos no paralelo 2. Então, encerramos esses dois aqui. Acabou, professor? Não, está faltando mais. Está faltando mais. O meinho agora do paralelo 2 tem que ser ligado ao ponto de luz. Falta um retorno. Esse retorno aqui do paralelo 2 até o ponto de luz. Paralelo 2 está aqui. Volto com mais um. Tinha chegado 2. Volto com mais um. Até o ponto de luz. Esse mais um eu deixo para ligar o ponto de luz. Então, aqui, mais esse foi passado. Então, como vocês já viram, aqui eu conecto, né? O que eu vou fazer aqui? A gente pega e coloca a lâmpada, né? Ixi, que lâmpada horrível. Coloca a lâmpada aqui. O neutro vai de ladinho, esse retorno vai de meinho e lá essa lâmpada vai acender ou apagar por qualquer um desses 3 interruptores. Ok, como vocês podem ver, quanto mais aumenta o número de interruptores que eu tenho que comandar a luz, a lâmpada, o ponto de luz, mais maior a complexidade e maior a quantidade de fios e a ligação se torna. Só por curiosidade, para finalizar isso, vamos dizer que eu quisesse colocar 4 pontos. O que eu faço? O que eu faria? Bom, os 2 paralelos laterais aqui, ó, continuam e eu acrescento mais um intermediário. Então, para 4 pontos, eu teria 2 paralelos e 2 intermediários. Para 5 pontos, 2 paralelos e 3 intermediários. Para 6 pontos, 2 paralelos e 4 intermediários. Tudo na sequência exatamente igual a isso. Bom, eu disponibilizei aqui para vocês também. Deixa eu
ver se é essa. Aqui, ó. Também essa ligação está disponibilizada aqui, tá bom? Também será disponibilizado esses prints para vocês, essas imagens, né? Para mostrar como o intermediário funciona nessa parada aqui, o paralelo vocês já viram. Vou mostrar apenas uma vez aqui, tá? O paralelo os senhores já viram como funciona. Vamos ver como funciona internamente o intermediário. Bom, o intermediário é bastante... vamos tentar aqui. Também não é um bicho de 7 cabeças. Também é simples a gente entender o seu funcional. Ele nada mais é que também é um comutador de posição. Ele troca de posição. Então, eu vou aqui chamar isso de posição 1. Não vou chamar de P1, que senão vai confundir com paralelo. Uma posição 1 e aqui a posição 2. 4 bornes, 4 terminais de ligação, posição 2. Bom, como ele é um comutador, quando eu teclo, ele troca as posições. Para qual posição, professor? Olha, ora ele está ligado assim, internamente. Ora, ele está cruzado, sem se tocar. Ora, ele está alinhado, ora ele está cruzado. A gente costuma chamar, numerar a entrada e a saída, só para a gente ter ideia. Deixa eu pegar um preto aqui. Então, vamos dizer que aqui eu tenho esse borne 1, esse 2, esse 3, esse 4. Então, o que acontece? Se a gente olhar com calma isso, ora, na posição 1, ele vai fechar o borne 1 com o borne 3 e o 2 com o 4. Quando eu teclo e ele inverte, ele cruza, ele vai para a posição 2, ele vai fechar o 1 com o 4 e o 2 com o 3. Isto significa que ele vai poder comandar por qualquer desses 3 pontos essa ligação, ok? Fica difícil aqui a gente mostrar isso aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos imaginar que esse aqui está nessa posição. Este outro paralelo está nesta posição, alinhado para cima. E esses dois aqui estão na posição 1, intermediário. Não sei se dá para ver, mas vou tentar dar a ideia. Então, o que acontece? Essa lâmpada estaria acesa ou apagada? Vamos lá ver. A corrente vem pelo fase, vem por aqui, pelo fio vermelho, entra pelo meio, está jampeado para cima, fecha para cima, corrente passa por esse retorno de cima,
Aqui está fechado na posição 1, então passa direto, vem para cá, vem para cá, vem para cá, entra no meio e chega na lâmpada. Essa lâmpada está acesa. Se ela está acesa, por qualquer um desses 3 interruptores, eu apago a luz. Tá? Então, eu vou mudar a posição de um deles. Está acesa a lâmpada. Vou mudar a posição. Vamos dizer que está acesa a lâmpada, lembra? Aí eu venho e teclo pelo interruptor central. Quando eu teclo pelo interruptor central, que é o intermediário, ele vai sair da posição alinhado para a posição cruzado. Eita, não vou conseguir aqui. Cruzando. Ele vai fazer um X, né? Ei, meu Deus, não vai prestar isso. Deixa eu tentar aumentar aqui. Então, aqui vai estar cruzado. Agora. Então, a lâmpada que estava acesa, a corrente agora vem, ó, cruza, vem por cima, cruza para baixo, vem por aqui, opa! Apagou! Apagou a luz? Bom, quero acender por qualquer uma dessas outras aqui. Por aqui, por exemplo. Quero acender por aqui agora. Então, ele estava para cima, eu teclo, ele vem para baixo. Lembrando que aqui estava cruzado. Vamos ver. A corrente, gente. Chegou! A lâmpada acendeu. Estava apagado, acendeu. Legal. Esse está cruzado, esse está para baixo. Vamos dizer que eu quero apagar agora por aqui. Apagar tudo de novo. Então, isso aqui estava cruzado, isso aqui estava para baixo, e agora, eu não lembro mais. Então, acho que era para cá, vamos lá. Pum, pá, 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 não chegou, apagou a luz. É isso aí. Esse é o funcional do interruptor intermediário, ou da ligação intermediária, ou da ligação por 3 ou mais pontos. Ok? Bom, essas são as... Na aula anterior e nessa aula de hoje, nós conseguimos mostrar para vocês as 3 ligações, vamos dizer, típicas em fase neutro. Ainda tem os bipolares, que são os fase e fase, e conseguimos dar uma ideia também de como que se processa o diagrama unifilar, tanto do simples, quanto do paralelo, quanto do intermediário, da ligação intermediária. Muito bem. Agora, gente, para não ficar muito longa essa nossa aula de hoje, fiquem tranquilos que nas próximas aulas nós vamos continuar mais especificamente trabalhando com plantas, com unifilares, com ligações. Mas, agora, aproveitarmos a nossa aula de hoje, eu vou passar para vocês, como eu disse no início da aula, um vídeo que nós fizemos lá no GEAD, onde a gente vai usar uma outra, a mesma técnica, só que
trabalhando com os multifilares de uma forma que eu, Reginaldo, julgo mais didática, mais eficiente, tá bom? E através de um vídeo, né? Então, vou deixar o vídeo rolar até o final, depois a gente vem e encerra essa aula de hoje, tá bom? Então, senhores, para quem não me conhece, porque eu estou sempre no remoto ainda, né? Conhece eu remotamente. Nesse vídeo, sou eu presencialmente. O vídeo foi feito há um bom tempo atrás, aí, alguns anos atrás, e a qualidade da imagem não está muito boa, né? Mas dá para a gente ver bem, eu acho. Dá para a gente entender bem depois desse início de aula. E também nós vamos trabalhar essa planta completa, todo o trabalho dela, dessa planta que eu apresento nesse vídeo, com todas as tabelas, num troço chamado Projeto Exemplo, tá bom? Então, já falei demais, agora quem vai falar sou eu mesmo, mas no vídeo, tá bom? Vamos lá, então. Olá, pessoal. Eu sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos trabalhar uma instalação elétrica, uma planta de uma instalação elétrica, onde nós vamos fazer um exercício de diagrama unifilar. Bom, para que a gente possa entender um pouco melhor o trabalho que nós vamos fazer aqui, a gente não pode esquecer que existe um livro texto, né, que vocês têm ele em arquivo, que é esse aqui, de máquinas e instalações elétricas, o volume 3 de eletrônica. E nesse livro, entre as páginas 138 a 155, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para executar bem esse diagrama, esse exercício. Lá nós vamos encontrar a simbologia, os esquemas funcionais, o multifilar, alguns multifilares, unifilar, os comandos de iluminação, os interruptores, etc. Bom, para a gente não perder muito tempo, vamos começar. Nesse exercício, nós temos uma planta proposta. Está aqui a planta. Nessa planta proposta, a gente tem um QDL, partindo do QDL, nós temos 1, 2, 3, 4 eletrodutos saindo deste QDL, onde, por esses 4 eletrodutos, nós vamos distribuir toda a fiação necessária a poder fazer essa instalação. Muito bem. A parte mais que a gente acha um pouquinho mais difícil, que vocês normalmente têm um pouco mais de dificuldade, é a parte da iluminação. Então, nós resolvemos separar a parte da iluminação da parte de tomadas, para ficar um pouco mais didático, um pouquinho mais legível, como que a gente vai fazer isso aí. Bom, para fazer o diagrama unifilar, nós entendemos que é sempre bom, não é necessário, mas é sempre bom a gente ter o diagrama ou o esquema unifilar pronto. Então, se a gente olhar novamente para a planta, nós vamos ver que no circuito 1 é um circuito de iluminação. Esse circuito de iluminação,
é composto de 5 pontos de luz. A gente pode ver aqui na planta, partindo do QDL, o primeiro ponto de luz é o ponto 1A. Depois, nós temos um eletroduto desse ponto 1A, conectando o ponto A ao ponto 1B. Do ponto 1B à esquerda, nós temos o ponto 1E. E à direita, saindo do ponto 1B, eu tenho o ponto 1C. E, partindo do ponto 1C, eu vou para o ponto 1D. Ou seja, eu tenho essa planta e essa distribuição proposta. Nós temos que necessariamente trabalhar o diagrama unifilar para essa planta. Não vamos inventar caminhos novos. Está executado, está pronto, vamos fazer. Bom, aqui, essa outra lousa aqui, nós separamos, fizemos um diagrama só com os pontos de luz. Esses pontos de luz que nós vamos fazer aqui são exatamente os que vocês têm na planta. Então, nós temos aqui o ponto 1E, o ponto 1A, o ponto 1C, o ponto 1D e o ponto 1B. Muito bem. Com os devidos eletrodutos que interligam eles ao QDL. Partindo desse QDL, nós já temos alguma fiação já previamente proposta. E é dela que nós vamos completar esse diagrama. Bom, então, como nós podemos ver aqui, do QDL parte este eletroduto que está aqui com o circuito 1, o circuito 4 e o terra. Outros eletrodutos e outros caminhos não nos interessam agora. Nós temos apenas esse eletroduto com o circuito 1, circuito 4, e nós vamos fazer o diagrama do circuito 1, que é o diagrama de iluminação. Muito bem. Vamos ver agora como estão ligados, como estão interligados esses pontos de luz. Muito bem. Se a gente olhar aqui para o ponto 1A, ele está conectado, ele é comandado por esse símbolo aqui é um interruptor simples. Esse A significa que o interruptor simples que está comandando o ponto A, que é esse daqui. Então, indo para a outra lousa, nós temos um ponto de luz, que eu chamei de 1 por causa do circuito e A por causa do primeiro ponto, comandado por um interruptor simples, que aqui eu esquematizei de uma forma um pouco diferente. Vocês podem usar aquela ou essa, tanto faz. Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que completar isso? Pois bem. Vamos fazer por partes. Cada fio que eu traçar aqui, eu vou passar lá, como se estivesse executando essa planta na prática mesmo. Embora a gente esteja fazendo um desenho técnico que representa a instalação, a gente tem que pensar como se estivesse realmente passando a fiação, executando na prática isso. Muito bem. Vamos ver, então. A gente tem que fazer o quê? A gente sabe que cada circuito é conectado, alimentado por uma fase e um neutro nesse circuito. Muito bem. A fase é conectada no disjuntor, que está lá no QDL. E o neutro é conectado aonde? Na barra de neutro, que também está no QDL. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Para alimentar o primeiro ponto, que é aquele primeiro ponto que aparece lá, o mais próximo do QDL, eu tenho que sair com o condutor fase, que vocês já sabem o que é. Esse condutor fase, eu vou ter que encaminhá-lo até entrar aqui, ó, até entrar e ser conectado no interruptor simples. O interruptor simples tem 2 bornes. Eu vou conectar em um deles. Muito bem. Ao invés de eu
fazer todo o diagrama, eu vou fazer por partes, um por vez. Primeiro condutor que eu liguei não foi o fase no interruptor A? Pois bem, vamos passar esse fio desde o QDL, desde o disjuntor até o interruptor A. Vamos lá, então. Voltando aqui. Então, aqui está o QDL, aqui está o eletroduto e já está passando a fiação, fase e o neutro do circuito 1. Então, já está chegando no ponto de luz. O que eu fiz lá? Eu não joguei o fase no interruptor simples? Pois bem, ele está aqui. O que eu faço? Enfio nesse eletroduto até chegar no interruptor A. Muito bem, eu tenho que representar com um condutor fase aqui. Esse condutor fase é o condutor fase do circuito 1. Muito bem. Joguei o fase desde o QDL até o interruptor A. Beleza. Então, isso já foi feito? Muito bem. Segundo passo, o que nós temos que fazer? Nós poderíamos conectar o interruptor ao ponto de luz, mas eu vou sugerir uma nova estratégia. Joga o fase primeiro, joga o neutro depois completa. Já joguei o fase. Vou jogar o quê? O neutro. Pego o condutor neutro, que está lá na barra de neutro, encaminho ele até o ponto de luz 1A. Vamos fazer isso na prática. Eu já tenho o condutor neutro desse QDL saindo lá da barra de neutro até o ponto de luz que está aqui. Então, não tem que fazer nada. Já passou esse condutor. Já está aqui. Ok. Este já foi. Bom, da forma como está, essa lâmpada não vai acender nunca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar. Está sobrando um terminal do interruptor simples e está sobrando um terminal do ponto de luz, ou da lâmpada. Muito bem. Este condutor que interliga o interruptor ao ponto de luz, nós chamamos de retorno. E esse retorno é o que interliga o interruptor ao ponto A. É o interruptor do ponto A ao ponto de luz A. Então, nós chamamos simplesmente de retorno A. E como é que eu faço isso? Esse fio não conecta o interruptor ao ponto de luz? Então, voltando aqui, onde está o interruptor? Nesse ponto. Onde está o ponto de luz? Neste ponto. Vou ter que passar um condutor deste ponto até este ponto. Que condutor é este? Que condutor é este? O condutor retorno A. Ok, então neste condutor, nesse eletroduto, eu tenho dois condutores, o fase e o retorno. E o neutro já está chegando. Muito bem. Este diagrama deste ponto já está conectado. Vamos lá. Seguindo o enterro aqui, vamos lá. O segundo ponto que aparece, eu tenho uma conexão deste ponto de luz A até este ponto de luz B. Então, eu tenho este caminho. Então, eu tenho que usar esse caminho. Opa! Alguém já usou. Alguém já usou, olha aqui. Já veio previamente no exercício que está dizendo, olha, eu estou passando a fase e o neutro do circuito 1 daqui para cá. Então, eu já tenho, neste ponto aqui, eu já tenho quem? A fase e o neutro do circuito 1. Ok. Muito bem. O que eu preciso para ligar o interruptor B, o ponto de luz B? Vamos ver como ele foi pensado lá. Ele foi pensado
ponto B sendo comandado por um ponto de luz, por um interruptor B, um interruptor simples. Muito bem. Como nós vimos no caso anterior, nós precisamos o quê? Jogar o condutor fase, primeiro fase, depois o neutro. O condutor fase no interruptor B. Muito bem. Onde ele está na planta? Vamos lá ver. Lá na planta, eu já tenho a fase e o neutro chegando aqui. Então, aqui eu já tenho a fase e neutro disponível. O que eu vou fazer? Como aqui na aula do virtual, eu vou pegar o condutor fase, o circuito 1, descasco, emendo e enfio nesse eletroduto até chegar nesse ponto do interruptor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente emendar aqui o fase e passar ele daqui para cá até chegar no interruptor B. Fase do circuito 1. O que eu fiz? Eu simplesmente conectei a fase ao interruptor B. Muito bem. O que a gente faz agora? Nós aprendemos que precisamos fazer primeiro fase, depois o neutro. Muito bem. Vou ter que jogar o neutro na lâmpada aqui. Bom, onde está esse neutro na planta? Bom, o neutro está aqui. Se o neutro já está aqui, ele já está no ponto de luz. Basta que eu puxe esse fio, esse condutor neutro e ligue na lâmpada. Já está ligado. O fase no interruptor, o neutro na lâmpada. Então, já houve essa ligação aqui deste neutro, deste ponto de luz 1A para este ponto de luz 1B. Ok. Fica faltando quem? Fica faltando o retorno. Pois bem, aqui eu vou conectar, vou ligar, interligar o interruptor B com o ponto de luz 1B. Esse aqui quem vai ser? Um outro retorno, que eu vou chamar de retorno B. Vamos passar esse condutor agora lá na planta. Muito bem. Olha aqui. O retorno não interligou o interruptor B ao ponto de luz B. O interruptor B está aqui. O ponto de luz está aqui. Então, eu vou ter que passar um retorno aqui, ó, deste interruptor até esse ponto de luz, que é o retorno que eu vou chamar retorno B. Muito bem. Mais um feito. Como vocês podem perceber, a gente vai fazendo passo a passo, não tenha pressa, é a melhor maneira. Bom, o ponto C é um pouquinho mais complexo. Eu tenho o quê? Esses dois interruptores aqui, é uma outra forma de a gente simbolizar os interruptores paralelos. No livro de vocês, e nessa planta aqui, os interruptores paralelos são representados por uma bolinha preenchida. Esses são interruptores paralelos. Então, essas bolinhas pretas aqui, ó, interruptor C. Interruptor C são interruptores paralelos, e esse é o ponto C. Ok. Vocês aprenderam como, no livro, como a gente liga o interruptor paralelo. A coisa funciona do mesmo jeito. Primeiro, a gente tem que jogar o fase em um dos interruptores paralelos. Vamos lá. Se eu pegar a fase, o condutor fase, onde ele estiver, e conectar aqui, mas fisicamente, o interruptor paralelo, ele é um interruptor com 3 bornes. O borne central e os 2 laterais. Esse borne central é aquele que vai receber o fase.
Muito bem. Então, eu vou jogar o fase em um dos interruptores paralelos, no centro de um dos interruptores paralelos. Vamos lá. A fase do circuito 1, onde ela se encontra até esse momento? Bom, a fase do circuito, ponto 1C está aqui. O caminho que eu tenho disponível para esse momento, o circuito 1 já está aqui previamente traçado. Já havia isso na condição do exercício. Ele está dizendo, aqui neste eletroduto eu tenho o circuito 1 e o circuito 4. Então, o circuito 1 já está aqui encaminhando para cá. Simplesmente eu vou pegar o condutor fase do circuito 1, emendar e mandar para um dos condutores, um dos interruptores paralelos. Vou escolher o da esquerda. Vocês poderiam estar escolhendo o da direita, tanto faz. Vou escolher esse da esquerda. Então, vou jogar o fase do circuito 1 para cá. Muito bem. Não. Muito bem. Joguei o fase para esse interruptor. Fiz exatamente o que está aqui, ó. Muito bem. Agora, o que a gente faz? Como a estratégia que nós estamos adotando aqui, qual é? A de jogar o fase primeiro, o neutro a seguir. Muito bem. O neutro vai na lâmpada. Aqui, a lâmpada é esse ponto 1C. Vou ter que jogar o neutro nela. Da onde? Sei lá, em qualquer lugar eu vou jogar o neutro. Vamos ver qual é o caminho mais fácil aqui. O neutro já está vindo, o fase e o neutro já estão vindo do ponto 1B para o ponto 1C. Então, do ponto de luz. Então, eu vou fazer isso. Isso aqui já existe. Já está lá. Isso aqui já existe, já está lá. Joguei o fase, joguei o neutro. Falta o quê? Jogou. Gente, jogou fase, jogou neutro, tudo que sobra de interligação a gente chama de retorno. Então, aqui, meinho, meinho. Sobrou quem? Ladinho com ladinho. Meinho com meinho. Pode ser brincadeira, mas funciona. Aqui eu tenho o quê? Dois condutores, eu tenho dois retornos e mais um retorno. Então, na verdade, eu vou trabalhar o paralelo com 3 condutores retorno. Lembre-se, mais uma vez repito, jogou o fase, jogou o neutro, o que sobra a gente chama de retorno. Muito bem. São 2 retornos entre os 2 interruptores paralelos. Vamos lá passar. Então, vamos lá passar esse daqui. O primeiro paralelo está aqui, o segundo paralelo está aqui. Muito bem. Eu vou ter que encaminhar 2 retornos deste interruptor paralelo até este interruptor paralelo. Então, 1, 2. Entra nesse outro eletroduto. 1, 2. 2 retornos C, 2 retornos C. Daqui até aqui. Ou seja, exatamente o que esses dois. Muito bem. Para isso ainda funcionar, falta um condutor deste interruptor paralelo até o ponto de luz. Mais um retorno. Bom, o problema é, qual é esse interruptor paralelo? Bom, é simples, é aquele que não tem fase. Você já passou fase? Vamos ver. Este aqui tem fase. Então, esse não pode receber o segundo retorno. Vejam bem, mais uma vez, vamos olhar aqui, ó.
O retorno é deste interruptor paralelo, que é aquele que não tem o fase até o ponto de luz. Qual dos dois que não tem o fase? É esse aqui. Então, deste aqui, parte mais um retorno até o ponto de luz. E fechamos esse comando paralelo. Muito bem. Terminou? Ainda não. Temos ainda mais dois pontos de luz. Muito bem, vamos lá. Coragem, pessoal, vamos lá. Mesma coisa, vamos jogar o fase no interruptor D, que comanda o ponto 1D. Vamos para a planta. Onde está o interruptor D? Está aqui. Onde está o ponto 1D? Está aqui. O que eu tenho que fazer? Colocar um fase aqui no interruptor D, em fase do circuito 1. Mas, gente, da onde veio esse fase? Infelizmente, ainda nós não estamos em wireless. Então, não dá para transmitir essa energia direto. Essa fase tem que vir de algum lugar. Qual é o caminho que ele veio? Bom, o fase, o neutro está aqui. O que eu faço? Descasco fase, emendo fase, enfio nesse eletroduto. Eita! Chegou? Não, chegou no ponto de luz. Enfio no outro eletroduto, chegou no ponto do interruptor que me interessa. Ok. Pessoal, é comum, isso que eu fiz, essa brincadeira que eu fiz aqui, é muito comum acontecer com os alunos. Ele meio que decora colocar a fase no interruptor e esquece de encaminhar a fase até o interruptor. E aí a gente brinca até com os alunos, olha, a sua instalação está certa, só que precisa funcionar em wireless. É verdade, porque, por enquanto, energia nessa quantidade ainda a gente vai transmitir por fiação. Muito bem, voltando aqui. Então, cheguei como fase, ok. Como nós falamos antes, vamos seguir a mesma estratégia. Joguei o fase, vamos jogar o neutro. Muito bem. Vou jogar o neutro até a lâmpada. 1D. Vamos lá. Ó. Eu tenho a fase na lâmpada 1D? Não. Aonde está? Desculpa, eu falei fase não. Eu tenho a fase na lâmpada D, mas eu tenho o neutro na fase D? No ponto de luz D? Ainda não. Onde que está esse neutro do circuito 1? Ele está aqui, ele não veio por aqui, ele não está aqui? Se ele está aqui, o que eu faço? Descasco, emendo, enfio. Enfiei. Passei daqui, emendei aqui, passei daqui até aqui. Já cheguei com o neutro na lâmpada. Cheguei. Ok, isso já foi. O que falta agora? Já joguei o fase, já joguei o neutro, o que sobra é retorno. E aqui eu tenho um condutor interligando o interruptor D com o ponto 1D, que eu vou chamar de retorno D. Muito bem. Aqui está funcionando. Vamos passar lá agora. Muito bem. Eu tenho um retorno entre o interruptor D e o ponto 1D. O interruptor está aqui, o ponto está aqui. Eu tenho que passar um retorno, essa é a simbologia do retorno, D entre o interruptor e a lâmpada. Ok. Mais um comando vencido.
Falta só o ponto E. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós temos que passar a fase no interruptor, o neutro na lâmpada e interligar com o retorno. Vamos dar uma olhadinha na planta para ver onde a gente pode pegar essa fase, esse neutro do circuito 1. Muito bem. O ponto E está aqui. O único caminho disponível na planta é entre o ponto 1E e o ponto 1B. Se vocês notarem, eu tenho a fase, o neutro, passando por este caminho. Então, ele está passando por essa caixinha. Na prática, o que o eletricista ou nós faríamos? Pega, puxa os dois condutores, o fase e o neutro, descasca, emenda e passa. Vamos passar por partes, como nós fizemos. O primeiro condutor que eu preciso, qual é? Jogar o fase aqui no interruptor. Um E. Onde ele está passando? Como nós falamos, ele está passando aqui. O que eu faço? Descasco, emendo, enfio nesse eletroduto. Chegou no ponto, chegou no interruptor 1E, vocês vão me responder, chegou, mas não chegou. Chegou no ponto de luz. Muito bem, eu preciso chegar no interruptor. Onde está esse interruptor? Está aqui, professor. Eu estou com o fase aqui. Para chegar no interruptor, eu tenho que encaminhá-lo por esse eletroduto até chegar aqui. Bom, agora o fase do circuito 1 foi encaminhado do ponto 1B até o ponto 1E. Mais além, e do ponto 1E até o interruptor. Então, ó, menos um condutor para a gente sofrer. Muito bem, pessoal. Então, já passamos o fase, usando a mesma estratégia que nós estamos usando. O próximo condutor é o neutro. Muito bem, o neutro do circuito 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. O fase já está passado, eu tenho que chegar com o neutro aqui nesse ponto. Qual é o caminho que eu tenho? É esse eletroduto que interliga o ponto 1B ao ponto 1E. É daqui que eu tenho que pegar o neutro. Muito bem. Será que o neutro está aqui? Essa que é a minha pergunta. Onde é que está o neutro? O neutro, ó, fase neutro do circuito 1, fase neutro do circuito 1. Aqui está passando o fase e o neutro. Como nós fizemos antes, nós vamos puxar o neutro, descascar, emendar e encaminhar o neutro por este eletroduto. Opa, vamos fazer na cor que fizemos até agora. O neutro daqui até aqui, do ponto 1B até o ponto 1E. Só para ficar em acordo com o que nós fizemos aqui, nós tiramos o quê? O neutro do ponto 1B até o ponto 1E. Então, nós chegamos aqui no diagrama unifilar, pegamos o neutro aqui, emendamos e encaminhamos ele até o ponto 1E. Pessoal, como nós já encerramos este circuito agora, não há mais cabimento deixar isso aqui, pode deixar ou não. Mas esse diagrama aqui mostra exatamente a interligação que nós fizemos lá. Muito bem. Terminou? Não, não terminou. Esse troço ainda está em wireless. Não vai funcionar desse jeito. Falta o quê? Eu interligar o interruptor 1E com o ponto de luz 1E, que nós chamamos de retorno E. Muito bem. Então, eu tenho um retorno aqui entre o interruptor e a lâmpada. Onde está o interruptor? Aqui. Onde está a lâmpada? Aqui. Nesse caminho, eu tenho que passar um retorno
entre o interruptor e a lâmpada, que eu vou chamar de retorno E. E um tique aqui, ó. Com isso, nós encerramos todo o diagrama multipilar, diagrama todo funcional e toda a instalação, e podemos executar. Nós fizemos agora só a parte de iluminação, porque é a parte, como nós dissemos no começo, mais difícil. Espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam exercitar mais com os seus professores, com os seus tutores, fazendo mais exercícios sobre isso. E daqui a pouco a gente volta. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Mais uma vez agradeço a presença dos senhores. Obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal.